Olá, queridos alunos do sétimo ano. Aqui quem fala é o professor Ronan. E a gente vai dar sequência aí à nossa NT2, falando do capítulo 3, Mudanças na Europa Feudal. Então procurem estar copiando os slides e fazendo as atividades propostas na plataforma. Ok? Nessa aula número 2, nessa aula de hoje, a gente vai falar aqui sobre o surgimento das cidades, né? Como surgiram aí as cidades na Europa, saindo aí desse conceito, né? Dessa filosofia medieval, ok? Então a gente vai falar nessa aula 2 do surgimento dessas cidades aí. Bom, na aula número 1, pessoal, a gente falou das mudanças que aconteceram na Europa, né? A gente citou aí algumas mudanças, o pouso, né? A charrua, enfim. Todas aquelas mudanças trouxeram algo, né, vantajoso para os europeus, que era o aumento da oferta de alimentos. Só que, por outro lado, esse aumento, né, nessa oferta de alimentos trouxe outros danos colaterais, como, por exemplo, o aumento da população também. As pessoas passaram a se alimentar melhor, se alimentar com mais qualidade e passaram a pegar menos doenças, ficarem menos doentes, morrerem menos, né? Bom, e o que isso causou nesse primeiro momento aí? A gente vai entender, pessoal, que quando a gente fala desse período aí de baixa Idade Média, desse período final da Idade Média, a gente vai ver que o principal dano a esse conceito medieval é o surgimento do comércio, tá? Que a gente vai analisar aí em alguns slides aí, tá? Mas algo que ocorreu de imediato, né? Depois desse momento aí de aumento na produção de alimentos, como eles estavam mudando essa filosofia medieval, né, o servo já não estava mais, ele já estava saturado de tanto trabalhar no campo, de tanto sofrer ali, ele foi buscar uma vida nova, uma nova forma de se viver, só que dessa vez nas cidades, né? Então isso, na geografia, nós temos um nome para isso, chama-se êxodo rural, né, que é a fuga do trabalhador do campo em busca de melhores condições aí para a cidade, nas cidades, né? Então, assim, como eles buscavam muito essa nova jornada nas cidades, houve uma diminuição na mão de obra agrícola, né? Nesse sistema aí feudal. Então, os camponeses estavam migrando e buscando novas fontes, né, para trabalhar. As principais funções que os camponeses encontravam nas cidades era trabalhar com o artesanato, como a imagem está mostrando. E aí destaca essas três profissõezinhas aí, que principalmente a profissão de sapateiro, a profissão de carpinteiro e a de ferreiros, né, manusear ferros aí, tá? Então, pessoal, uma característica nessas profissões aí, que a gente vai falar até no nossos capítulos posteriores, é porque eram produtos manufatureiros. Como assim, professor? Vamos pegar um exemplo do sapateiro. O cara que aprendia a profissão de sapateiro, ele sabia fazer todo o processo, ou seja, desde a seleção do couro, né, até o corte desse couro, até a costura final, né, e a venda desse sapato. Então essas profissões têm isso em comum. Todo o processo é feito pelo esse operário aí, certo? Então as principais funções que esses ex-camponeses, ex-servos encontravam nas cidades era no artesanato ou pegar esses produtos finais e saírem vendendo como vendedores ambulantes, né? Então esses eram os dois principais focos aí, os dois principais pontos onde eles encontravam emprego, né? Bom, essa imagem, pessoal, a gente já mostrou aí para vocês no final do sexto ano, porque ela explica como é que funcionava aí as trocas na Idade Média. Nós chamamos isso de escambo, lembra? Troca de produto por produto. Se eu quero trocar uma vaca, eu troco por um porco, né? Um por um.
Pois é. Por que eu repeti agora a imagem? Para a gente lembrar aquele conceito e ver que agora, nesse período final da Idade Média, isso aí foi ficando de lado, foi deixando de lado. Por quê, pessoal? Porque agora o homem do campo passou a aumentar o número de trocas e passou a cada vez mais se dedicar a fazer essas trocas aí. Tá? Então, alguns se devem dedicar apenas à troca, ou seja, produzir não apenas agora para a subsistência, para o consumo próprio, mas consumir para trocar por outros produtos também. E aí há essa mudança de conceito medieval, né? Então, ou seja, eles deixam de ser camponeses, trabalhadores do campo, e aí eles viram pequenos comerciantes. Então, há essa ruptura filosófica entre o medieval e a iniciação à Idade Moderna, que é essa transição que nós iremos estudar aqui agora, certo? Então, o que mudou, o que marcou essa transição do medievo para o moderno? O surgimento do comércio. Bom, essa imagem aqui, você já deve ter essas banquinhas, essas barraquinhas em alguns lugares. Era o surgimento das feiras, né? Essas feiras, pessoal, elas surgiam em diversos pontos da Europa. Então, normalmente, as pessoas montavam lá suas barraquinhas, né, para vender os seus produtos, né, ou agrários ou artesanais. Eles saíam vendendo esses produtos aí. Só que ela tinha uma característica marcante, ela é diferente do que ela é hoje, porque essas feiras, pessoal, elas ficavam montadas no mesmo lugar de 15 a 60 dias, né? Até 2 meses ela ficava montada no mesmo lugar. Por que, pessoal, que ela ficava tanto tempo montada? Porque muitos comerciantes, né, eles aproveitavam essas barraquinhas, essas bancas que eles vendiam esses produtos nas feiras, e eles já ficavam ali o tempo todo, eles já moravam nessas bancas também. Então eles já dormiam ali. Então era como se fosse a moradia deles. Então eles só se mudavam para arrumar outro canto da Europa para vender seus produtos aí. Então elas aconteciam aí, ó, uma vez a cada semestre, né? Uma ou duas vezes por ano. E, pessoal, foi aqui que surgiu algo bem interessante para a nossa história, porque era muito comum vir comerciantes de diversos lugares da Europa. E esses comerciantes traziam o seu dinheiro local. Só que ainda não era uma moeda unificada. Em cada canto da Europa possuía uma própria moeda. Então havia, né, nessas feiras, que a gente chama de cambistas, né? O que é um cambista? Era aquela pessoa que trocava o dinheiro. Então ele pegava a moeda que era de um lugar distante e fazia o câmbio, fazia a troca por moedas daquela região para que o comprador pudesse gastar ali naquela feira, tá? Só que para ele analisar aquelas moedas, ele pegava aqueles que a gente chama no Nordeste de tamborete, aqueles bancos de madeira, e colocava as moedas ali para fazer análise. Então, os cambistas das feiras medievais, eles ficaram conhecidos como banqueiros, e eles faziam câmbio nos bancos. Daí vem o nome da instituição financeira consagrada hoje, né, conhecida hoje, que são os bancos. Surgiu o termo daí. Ok. Então, pessoal, como eu falei para vocês, muitos feirantes passaram a morar nessas barraquinhas que eles vendiam nas feiras, né, para poder facilitar o seu comércio. Então, as feiras ajudaram nesse aumento aí das cidades, né, com o aumento do artesanato e do comércio. Essas feiras surgiram aí como cidades também. Outras cidades, como a gente estudou também no sexto ano, surgiram em torno dos rios, devido à importância da água, né, para principalmente a questão da agricultura, criação de animais, para a sobrevivência, né? Então, a importância da água. E, pessoal, com esses tópicos aqui, ó, surgiram também cidades em torno de castelos dos nobres. O que isso aqui nos leva a concluir? Que aquele poder que o nobre tinha na Idade Média está indo por
né, está acabando, está findando, porque agora o nobre perde poder com o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Então o nobre sai de cena e quem ganha poder, no caso, é a burguesia, ou seja, esses comerciantes aí. Bom, pessoal, para proteger algumas de suas cidades, né, que eram cidades mais ou menos pequenas, o homem lá nesse final da Idade Média ele começou a criar muros em torno dessas cidades. Então essas cidades que eram pequenas e muradas, normalmente um pouco mais afastadas dos grandes centros, essas cidades ficaram conhecidas como burgos, né, que eram as cidades muradas até mesmo para a questão da proteção delas aí. Então vivia dentro desses burgos os comerciantes, os banqueiros, que a gente já falou quem são, e os artesãos, né, o que produziu os produtos aí do início do processo até a venda final. Então, burguesia, que é essa camada que surgiu aqui, era quem vivia dentro desses burgos aí. Então, principalmente os comerciantes que se destacaram nesse período aí. Pessoal, mas esse comércio surgiu, quando ele surgiu, ele cresceu tanto, ele se expandiu tanto, né, que começou a surgir algumas instituições para poder fiscalizar e colaborar para a venda, né, no comércio europeu. Uma dos que surgiram nesse período medieval foram as corporações, tá? Então, o que é uma corporação? É uma associação. É quando juntam-se diversos trabalhadores de um mesmo segmento. Então, tinha que pertencer a uma dessas corporações para você poder trabalhar. Então, se você era sapateiro, você tinha que buscar uma associação de sapateiros para poder desenvolver a sua atividade e vender o seu produto final, ok? Então tem que ser do mesmo ramo. Então, para ser de uma corporação, você tinha algumas vantagens. Por exemplo, cabia a essas corporações respaldar, garantir, né, as necessidades dos profissionais que já estavam idosos, doentes, inválidos, né? Então eles que davam a garantia para que esses profissionais não ficassem abandonados. Isso aqui não era função do Estado na época, como é hoje. Então, quem cuidava desses idosos aí eram as corporações. Só que tinha dois tipos de corporações, pessoal. Tinha a corporação de ofício, que atende aqueles pequenos, né, artesãos, mas tinha aquela corporação que abrigava os grandes comerciantes. Então, o livro até traz um destaque, a corporação Hanseníase, né? Hanseática, desculpa. A Hanseática, que era considerada uma das mais ricas da Europa aí, porque ela detinha diversos navios, né? Eles acabavam trazendo mercadorias de lugares mais longes. Bom, então, pessoal, a principal função dessa corporação era controlar o preço que você seria do seu produto, né, que você poderia cobrar por esse produto, a qualidade do seu produto. Então, você não poderia, por exemplo, ao fabricar um sapato, usar couro de péssima qualidade. Você tinha que usar o mesmo couro de todos que estivessem na corporação. E a quantidade que ia ser produzido, tá? Então, quem determinava tudo isso era a corporação, tá? Ele estabelecia aí as regras para você ingressar nessa profissão aí. E essas corporações, pessoal, de grandes comerciantes, elas passaram a ser chamadas de ligas, que dá a impressão de ser algo maior. Mas ligas e corporação são meio que sinônimos, só que essas aqui são as grandes corporações, tá? Então, era a corporação de comerciantes que reunia profissionais de diversas cidades da Europa. Então, assim, essas ligas elas possuíam, né, grandes navios, possuíam o maior número de funcionários que estavam, né, associados a ela, tá?
E a função aqui era liderar o comércio em determinada área da Europa e evitar a concorrência, principalmente a concorrência vinda de fora, né? Principalmente vindo do mundo asiático, né? Então essa era a função aí das ligas. E aqui, pessoal, você pode perceber que ela tira o poder da nobreza, né? A nobreza está perdendo poder, entrando aqui de vez nas mãos dos comerciantes. Bom, para a gente finalizar, aqui nós vamos falar agora da carta de franquia. Isso aqui era um documento, pessoal. Se vocês lembrarem aquele capítulo que nós estudamos ano passado, os francos, a gente vai lembrar que quem governava a região, as regiões mais interioranas da Europa, eram os condes, duques e marqueses. O que esses três têm em comum? Eles pertencem ao que nós chamamos de nobreza. Então, eram os condes, duques e marqueses que detinham o poder político dos locais mais afastados da Europa. Então agora eles tiveram acesso aqui ao que a gente chama de carta de franquia, que a gente está vendo esse modelinho aí atrás. O que essa carta de franquia garante? Garante aos moradores das cidades, né, o direito deles a administrar a sua própria cidade. Administrar no sentido de colocar quem você quiser no poder, tirar o poder desses nobres. E aí, normalmente, quem eram escolhidos para governar essas cidades aqui? Os comerciantes, né, que são os burgueses, né, e os banqueiros, que eram quem detinham aí o dinheiro, tá, que faziam aí o câmbio, certo? Bom, pessoal, essa é a estrutura social, política que se transformou na Europa nesse período aí no final da Idade Média, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, estamos na plataforma, né? Coloquem seus questionamentos, façam seus deveres, que já já estaremos juntos de novo, ok? Então aguardem a próxima aula, a aula 3, para a gente falar sobre as cruzadas, falar um pouquinho de guerra aí com vocês, ok? Então, boa aula e bons estudos para todos. Abraço.